professora do CIEP Amilcar Cabral. Como sempre, estou vindo aqui para falar do material de complementação escolar que a Prefeitura está disponibilizando na internet para os nossos alunos. Bom, essa semana nós vamos falar sobre animais, adoro! Páginas 4, 5 e 6, tá? Nós vamos começar com a leitura de um texto falando sobre o sabiá, que é uma ave símbolo do Brasil. Vamos à leitura? Sabiá laranjeira. Peso, de 60 gramas a 80 gramas. Tamanho, 25 centímetros. Ninhada, 3 a 4 ovos. Tempo de vida, até 10 anos. Ave símbolo do nosso país, é uma das nossas espécies mais populares e está presente em toda a Mata Atlântica. É chamado de sabiá laranjeira por causa do peito de penas alaranjadas. Alimenta-se de insetos, larvas e frutos. De canto melodioso, parecido com o som de uma flauta, esse pássaro pode ser visto e ouvido por toda a cidade. Então, estamos falando sobre o sabiá laranjeira, né? E agora a gente vai fazer uma breve interpretação de texto com perguntinhas sobre ele. Vamos lá? Conversando sobre o texto. Número 1. Qual o assunto desse texto? Bom, nós estamos falando de quê? Não é do sabiá? Não é do pássaro? Então, o assunto do texto é o sabiá laranjeira e suas características, né? Próxima. Número 2. Por que a ave símbolo do nosso país recebe o nome de sabiá laranjeira? Quem prestou atenção? O sabiá laranjeira recebe esse nome por conta da cor das suas penas. Mas aí eu já ajudei bastante. Agora você vai lá procurar qual é a cor das penas dele para ele receber esse nome. Próximo. Número 3. Essa ave se alimenta de quê? Eu lembro que falei, né? Essa ave tem uma alimentação e tá no texto, né? É só você voltar um pouquinho que você vai ver do que ele se alimenta, tá? Vamos para a página 5. Número 4. Marque um X na resposta certa. Letra A. Qual o tamanho de um sabiá? 25 centímetros, 60 centímetros ou 80 centímetros? Então, lá no comecinho do texto, a gente falou sobre algumas características dele. Tamanho, peso, quanto tempo ele vive. Então, você vai lá e vai procurar qual o tamanho dele. Letra B. O tempo de vida desses animais é de até 3 anos, 4 anos ou 10 anos. É a mesma coisa, você vai lá no texto, volta um pouquinho e vai procurar quanto tempo que ele vive, tá? Agora a gente vai dar uma pausa nas atividades, porque a gente vai falar sobre características dos animais. Mas dessa vez eu não vou falar só não. Eu separei um videozinho para vocês para explicar o que é ser vivo e ser não vivo. Porque para a gente entender algumas características, a gente precisa entender o que é ser vivo, ser não vivo, os animais, não sei o que, não sei o que. Então, roda aí o vídeo explicando o que é ser vivo e ser não vivo. Preste atenção. Aula de ciências, seres vivos e não vivos. Em nosso planeta, temos seres vivos e não vivos. Seres vivos, animais, plantas. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias. Seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, mas também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existem ainda os objetos criados pelo homem que não são vivos. Seres vivos precisam dos seres não vivos. Não esqueça, o ar também não possui vida, mas os homens e os animais precisam dele para sobreviver, bem como da água e da terra.
preserve a natureza. Nossa vida depende dessa ideia. Viu? Facinho, né? A divisão entre seres vivos e não vivos. É tranquilo. O ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. E o ser não vivo podem se modificar, mas precisa de uma ação. E não se esqueçam, os seres vivos precisam dos seres não vivos para se relacionar bem no ambiente em que vivem. Mas como a gente viu no vídeo, os seres vivos têm vários tipos, né? Podem ser árvores, no caso as plantas, fungos, bactérias, animais, que inclusive estamos nós, os seres humanos, que nós somos animais racionais. Mas dentro desse grupo dos animais, que é o que a gente vai focar mesmo nesse material, nós temos duas divisões, que são os animais vertebrados e os invertebrados. Bota aí a explicação do que é um animal invertebrado. Vamos ver? Os animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral. Já os animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral que lhe sustenta o corpo. O que é a coluna vertebral, gente? Atrás das nossas costas, a gente não sente assim no meio da coluna, no meio das costas, um monte de ossinhos. Então, aqueles ossinhos são as vértebras, que tem a coluna e vários ossinhos. Os animais vertebrados têm esses ossinhos, os invertebrados não têm. Por exemplo, a borboleta, ela não tem esqueleto, ela não tem vértebras, ela não tem ossinhos. A minhoca, o caracol, o camarão. Mas existem vários outros animais que têm essas vértebras, né? O sapo, a cobra, o ser humano, o macaco. Então, a grande divisão no grupo dos animais são os vertebrados e invertebrados. Beleza. Dentro do grupo dos vertebrados, a gente tem 5 subdivisões, que são as aves, os anfíbios, os répteis, os peixes e os mamíferos, que somos nós, e outros animais que, quando criança, tomam leite, né? Acho que assim, a principal característica do mamífero, e até eu lembro, sempre falo com vocês, que eu lembro do nome mamífero, eu lembro que o bebê mama o leite quando filhote, né? Então, essa é a grande característica, né? As aves, acho que a maior característica é que elas têm penas. E que mais? Então, várias características a gente vai conseguir encontrar. A nossa próxima atividade é justamente sobre isso. A gente vai ter que observar os animais e dizer a que grupo que ele pertence. Vamos lá? Desafio. Numere de acordo com o grupo a que cada animal pertence. Nós temos aí o número 1 para as aves, 2 para peixes e 3 para mamíferos. Bom, os animais são, desse lado aqui, ó, foca, sardinha, baleia, cegonha. Do outro lado, avestruz, tubarão, galinha e elefante. Bom, eu acho que vai ter gente que vai ter uma pequena confusão aí, porque a gente relaciona os peixes a animais que vivem no mar. No mar, nas águas, nos rios, beleza, realmente. Só que a baleia, apesar dela viver nos mares, ela não é um peixe. A baleia é um mamífero. Quando ela é filhote, ela precisa mamar para se alimentar. Olha só que loucura. Eu, durante muitos anos da minha infância, achava que baleia era peixe, mas baleia não é peixe. Baleia é mamífero. Assim como a foca. A foca também não é um peixe, não é um bicho assim que a gente pensa logo, vive no mar é peixe. Não, nem todos os animais que vivem no mar são peixes. Por exemplo, a estrela do mar vive no mar e ela não é um peixe. Então, a foca, ela também é um mamífero. Olha que legal, eu gosto muito da foca, a gente acha ela muito fofa. Mas então, a foca, então, eu já dei o spoiler, que ela é mamífero, e a baleia também. Agora, a sardinha, muito fácil. Não vou nem falar nada. A cegonha, gente, voa, tem pena, o que é? Eu até já falei isso agora há pouco. O avestruz, apesar de não voar, também tem penas. Olha aí a dica. O tubarão, ele sim é um peixe. A galinha também é fácil. E o elefante, ok? Nós vamos agora para a página seguinte, onde nós vamos ter que procurar o nome desses animais
no caça-palavras, né? Eu gosto muito dessa atividade de caça-palavras que exige um pouco de raciocínio de vocês. Então, vou falar o nome dos bichinhos, vou colocar o nome deles na folhinha aí no vídeo, para que vocês possam procurar, porque na apostila, no caderno, no material complementar, não tem os nomes deles, você teria que procurar, mas como eu sou muito boazinha, eu vou colocar, tá bom? A primeira é barata, depois borboleta, depois formiga, joaninha, caracol, abelha, gafanhoto e aranha. Agora, dessa relação aí, lá embaixo, tem uma pergunta. Dessa relação aí de animais, o único animal dessa página que não é um inseto, qual é? O único que tem aí nessa relação que não é um inseto. Insetos são animais invertebrados, eles têm exoesqueletos, são pseudoesqueletos, porque não são esqueletos, é tudo fake news, é de mentirinha. Mas desses aí, qual que não é? Quem sabe? Vou deixar o desafio. Mas... ai, queria tanto dar resposta, mas não vou dar, tá? Vocês vão procurar aí pra tentar resolver, tá legal? Bom, a nossa última atividade... olha, gente, como foi rapidinho. É essa daí, ó. Vocês vão ter que colocar primeiro o nome dos bichinhos e depois dizer em que grupo eles pertencem, se são vertebrados ou invertebrados, tá? Os animais são borboleta, gato, minhoca, vaca, tubarão e grilo, ok? Então, vocês vão colocar os nomes desses animais, tá legal? E depois vocês vão classificar se eles são vertebrados ou invertebrados. Lembra? Se eles têm ossinhos ou se eles não têm ossinhos. É isso, gente. Bom, por hoje é só. Vou deixar os meus recados de sempre. Por favor, tentem fazer as atividades e se esforcem, façam com carinho. Se tiver dúvida, pode, ó, telefonar pra tia Giz que eu atendo numa boa. Fiquem em casa. Mas, caso você precise sair, não esqueça de usar as máscaras. E quando chegar em casa, lavem as mãos. Tá bom, meus amores? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi super curtinha. Adoro falar de animais. Um beijo. Tchau.